Bom dia, excelente início de dia hoje, quarta-feira, 10 de junho. Bom dia, Ricardo Kim. Bom dia, Celso. Bom dia, pessoal. Isso aí, mais um XP Connection no ar. Isso, endividamento na população, né? Falar um pouco, como sempre, dar um pouco, fazer uma apresentação de endividamento, etc. Depois a gente conversa um pouco de mercado, bolsas esticando bem, né? Lá fora e aqui Sim. também. Mas a gente pode bater um papo depois. Crise acabou? Acabou. Acabou a crise, compra tudo. Não, pelo amor de Deus, não é assim. Não é assim, senhores, mas vamos... se estiver tudo ok, a gente começa aí. Pelo visto, o pessoal já está mandando até perguntas aqui, né? A gente sempre faz dessa maneira, como falou o Kim, Ricardo Kim. Vocês enviem as perguntas e a gente vai... começando, né? A gente começa, faz a apresentação e depois a gente tira dúvidas. Óbvio que a gente vai falar de endividamento, que já estava programado, mas a gente vai falar do IPCA hoje, que superou aí todas as expectativas, vindo num nível extremamente elevado, né? Qual o impacto disso, né? Taxa de juros aí subindo, aproveitem o momento. Juros, tem taxas aí pré-fixadas, CDBs de 15%. Sempre tem oportunidade, né, de investimento, não é porque... Quem sofre com isso é a população de mais baixa renda. A gente estava discutindo até hoje mais cedo, a gente entrar na apresentação e endividamento, eram os saques da poupança, né? Por que está tendo saque da poupança, Kim? Por que você acha que assim, a poupança não para de perder, né? Que sempre foi aquele nome, invista na poupança, tenha poupança. Por que você acha que está tendo esse saque enorme da poupança? Alguns pontos a gente até estava comentando, né? Primeiro e talvez um mais imediato ali é justamente taxa de juros extremamente altas ali, e o seu custo de oportunidade aumenta muito. E cada vez mais a população está mais informada, etc. E é um pouco disso que a gente também quer trazer. Mas aí você fica com um instrumento muito atrativo ali do lado da poupança e também totalmente atrelado com a questão de endividamento, né? Inadimplência, etc. O pessoal precisando sacar para justamente arcar com essa questão. Mas aí a gente consegue... Concordo plenamente. Imagina isso, né? A poupança está rentabilizando 6,5% ao ano. O IPCA é 8,5%. Mas a minha, a sua, a nossa inflação é acima de 10%. Tudo sobe 10%. Colégio, 10%. Transportes, 10%. Tudo sobe 10%. Mais de 10% até. Tomate subiu 21%. O tomate voltando com tudo aí. Cera aí, o grande vilão. Aí a alimentação subiu bastante. Então impacta a baixa renda. Os poupadores, eu acho que teve isso também. Não só a gente tentando auxiliar, né, ao brasileiro a investir melhor, não deixar o dinheiro na poupança, como também uma parte desse dinheiro sendo destinada, olha, eu estou endividado, inadimplência, eu vou ter que pagar, é melhor pagar minha dívida. Óbvio, tira da poupança de qualquer maneira. Que dirá vai pagar a dívida, que com certeza a sua dívida é muito mais cara do que o que está rentabilizando a poupança. Com certeza. E aí a gente vai falar de para onde pode ir essa inflação, para onde podem ir os juros, a gente vai entrar também nesse detalhe de hoje, mas acho que a gente pode entrar para a apresentação aí. Envie as perguntas, né, para a gente debater aí depois da apresentação, mas a gente pode também falar sobre endividamento e vai entrar no IPCA, PIB, crescimento e tudo mais. Então, pessoal, se a produção puder colocar a apresentação no ar, indo aqui para o primeiro slide. Isso aí, a gente tem, né, o endividamento sobre a renda da população. Nos últimos anos, normal, né? O país teve acesso a crédito. Um dos principais pilares aí foi, né, financiamento imobiliário, né, que a população não tinha acesso assim, a crédito. Era um crédito extremamente caro e teve esse incentivo. Ainda é baixo o endividamento sobre a renda? A gente gosta de olhar endividamento sobre PIB também, que é um pouco acima de 50%, endividamento sobre a renda também, para um país crescer. O problema agora é a taxa de juros, porque quando o consumidor ele vai rolar o financiamento dele, digamos que ele pegou um CDC, ele tinha um financiamento a 2,5%, 3% ao ano anterior, agora ele vai rolar, está pagando 5,5%. Quando o banco deixa ele enrolar. Então, hoje, se elevou? Sim. Ainda é um patamar ok? O problema são os juros. Você ter esse endividamento sobre a renda elevado, com os juros, esse endividamento ele vai subir sem ter subido a concessão de crédito. Por quê? Porque ele ficou mais caro. Então, esse endividamento sobre a renda vai subir, a renda está diminuindo, a inflação corrói essa renda. Então, esse
gráfico de endividamento sobre renda tende a subir esse ano todo. Isso foi no início do ano, a gente vai olhar início de 2016, provavelmente vai ser mais alto. Ah, porque os bancos deram mais crédito? Não, porque a renda diminuiu e o crédito ficou mais caro. No próximo, né, é o estímulo via crédito de bancos públicos, né, políticas pouco efetivas aí para levar investimentos, mas com impacto inflacionário. O que aconteceu, né, voltando um pouco na história? Em 2008, na época, o então ministro da Fazenda, Guido Mantega, falou que a gente tinha uma marolinha, né? E em 2009, a gente viu, né, o incentivo aí do governo foi, olha, vamos comprar automóveis, vamos gastar dinheiro com isso, baixa-se a taxa de financiamento para automóveis, financia automóveis sem entrada em 72 meses. Isso aí aconteceu, esse incentivo. A população comprou automóveis. Mas quem deu crédito? Bancos públicos. O market share dos bancos públicos era menor e ele foi aumentando. Os bancos privados falaram, poxa, não é hora de dar crédito para automóveis, tudo isso. E ao invés do governo ter investido em infraestrutura, com um plano de concessões, claro, metrô, trens, cadê o trem-bala? Que era para estar pronto na Copa. Que Copa vai ser essa, né? Então, impressionante isso. Não houve, né? Agora você teve esse plano de concessões, os bancos públicos ajudaram essa concessão de crédito, enquanto que os bancos privados falaram, não é hora assim de eu emprestar, deixa os bancos públicos ganharem participação. Agora está invertendo, os bancos privados vão começar a ganhar participação porque os bancos públicos estão sufocados, não tem como mais eles entregarem crescimento de crédito. Primeiro, por quê? Risco de inadimplência, população endividada e acabou o dinheiro, né? Então tem esse é um outro problema. Os bancos privados estão dando crédito, mas para pessoa física só consignado, que aí é um risco muito menor, e também o imobiliário, que você tem alienação fiduciária, é um risco menor ainda. Quando você olha os bancos públicos, a Caixa Econômica, por exemplo, que concedia um crédito para financiamento imobiliário, ela restringiu absurdamente, né? Ela pegou e falou, olha, agora para imóveis usados você precisa dar uma entrada de 50% se o imóvel for até 750 mil reais. Acima disso tem que dar entrada de 60%. E aí você restringe o mercado secundário e também prejudica o primário, que nada mais é do que os imóveis novos. Isso vai tender a se reverter? Não muito, mas o market share dos bancos privados vai voltar a subir e dos públicos tende a cair. Até porque você tem índice de Basileia, né, eficiência dos bancos. Só para ter uma ideia, o retorno sobre patrimônio do Banco do Brasil, 14,5% ao ano, quase a Selic. Quando você olha Itaú, 24,5%, Bradesco, 22,5%. A diferença é absurda. Caixa Econômica eles não divulgam. Concessões aí de crédito, né, que a gente vinha falando, total de crédito se reduzindo a partir de agora, esse ano, né, na setinha para baixo, e os dois, pessoa jurídica e pessoa física caindo, normal. Os bancos privados, Itaú e Bradesco novamente, o crédito no primeiro trimestre desse ano contra o primeiro trimestre do ano passado, cresceu 1,6% para pequenas, médias e microempresas. Para as grandes empresas apresentou um crescimento e para a pessoa física também. Então os próprios bancos privados também vêm reduzindo essa concessão de crédito. É óbvio, população endividada com crédito mais caro e receio de inadimplência, os bancos, por exemplo, Itaú elevou a provisão para devedores duvidosos em 1,2 bilhão do quarto trimestre do ano passado para primeiro trimestre desse ano. As concessões vão cair, principalmente por conta dos bancos públicos saindo, né, reduzindo a concessão, e também um pouco por conta dos bancos privados aí reduzindo. Inadimplência, esse indicador ainda não estourou, tá? Você tem um risco das grandes empresas aí, Operação Lava Jato, por causa da Petrobras, as grandes construtoras, e aí afeta a cadeia construtoras e depois vai descendo, e também pessoa física, né, que ainda não estourou. Esse primeiro processo, né, o que cresceu? Quando você olha os dados do Banco Central, o que cresceram ainda de crédito? Crédito cresceu, cartão de crédito, né, e aquele rotativo do cartão de crédito, de cheque especial. Ou seja, quando a população, o consumidor começa a utilizar cheque especial e a rolar, não pagar os 100%, né, da fatura do cartão de crédito, pode até botar para cá, por favor. Quando ela começa a não pagar, né, imagina isso, olha,
eu não consigo mais pagar minhas dívidas, não estou conseguindo, vou começar a usar o cheque especial. Aí o cara começa a usar o cheque especial. 10% ao mês, até mais. Depois ele fala, pô, não estou conseguindo pagar a conta do cartão de crédito, vou pagar o mínimo. Ele está numa situação muito ruim. Provavelmente é o que a gente fala de um calote, de uma inadimplência. E o banco fala, pô, não posso dar crédito para ele, que se eu der, ele vai limpar o cheque especial, vai ficar me devendo e vai aumentar o montante que ele me deve. E teoricamente, se ele entrou no cheque especial, etc., quer dizer que ele já sacou da poupança que entra naquilo que a gente falou. Se ele não fez isso, é absurdo. Tá, a poupança está rendendo, sei lá, 0,60 ao mês. E ele está pagando 10% de juros ao mês no cheque especial, pô, não faz sentido nenhum. Então ele saca para pagar essa inadimplência. E ainda não estourou a inadimplência. Por quê? Primeiro para isso, ele começa a sacar da poupança para pagar suas dívidas, suas contas. Depois ele fala, poxa, mas eu tenho aqui um limite pré-aprovado do cheque especial, do cartão de crédito. Começa a utilizar aquilo. Para depois, 2, 3 meses, você fala, caramba, não dá mais para pagar. E aí sim você tem esse problema. Então a inadimplência é um problema e é um risco, claro, para os bancos aí, mais para os bancos públicos do que para os privados. A gente pode voltar para a apresentação. Recuperações judiciais, né, o RJ que eles chamam, principalmente aí de empresas, deve aumentar, tende a subir, principalmente pequenas e médias empresas. O setor, né, de industrial começou as demissões, né, as indústrias começaram as demissões no ano passado, junto com construção civil. Serviços, que é 50% da mão de obra, né, pode jogar para cá, por favor, produção, que é 50% da mão de obra de carteira assinada no Brasil, absorvia isso no ano passado. Esse ano parou de absorver. Então, as empresas, na hora delas pegarem as dívidas, elas não estão conseguindo um crédito novo, porque está mais caro, ou o banco não quer dar mais. Elas estão faturando menos, vendendo menos, e aí fala, poxa, eu tenho que demitir, ela está entrando num ciclo que ela fala, pô, é melhor pedir recuperação judicial, porque a situação eu não vou conseguir pagar. Então, isso tende a aumentar, a gente tem falado com bancos, isso também tende a crescer. É aquilo que a gente fala, ajuste fiscal, alta de juros, vai gerar desemprego, tem que gerar menor consumo e tem que gerar menor inflação. Para o governo trazer a taxa de inflação projetada para o ano que vem, IPCA, para 4,5%, que ele quer o centro da meta, o projetado esse ano é em 5,5% para o ano que vem, né, eu digo, né? Esse ano esquece, vai ser uns 9%. Ele precisa levar a taxa Selic para 16%. Vocês acham que ele leva para 16%? A gente acha que não. Ele para antes, até porque tem um atraso ali, um delay, entre a elevação e depois o impacto. A gente vai ver isso até no gráfico. Mas é motivo de preocupação e está se aumentando aí o número de recuperações judiciais. E aí a gente pode jogar de novo aqui na apresentação, que é justamente isso. Alta de juros versus atividade, ou queda de juros versus atividade. Então tem um atraso, a alta de juros vai muito mais rápido e o índice de atividade, ele tem um atraso, ele vai diminuindo numa proporção mais lento. A gente já está vendo isso, produção industrial em queda, venda de veículos, produção, pode jogar para cá, por favor, produção. Produção de veículos caindo 20 e poucos por cento, caminhão caindo 50%. Caminhão tá... Já o primeiro trimestre tinha sido muito ruim, e aí a gente viu abril em maio piorando ainda, essa questão, confiança do empresariado também indo de mal a pior, confiança do consumidor também, de fato você tem muito ainda para piorar, principalmente na questão de atividade, né, com esse aumento de juros, como a gente viu no gráfico ali. Com certeza. Então, assim, a produção de veículos foi para 2005, mesmo nível de produção de 2005. Caminhões 99. Não dá nem para acreditar. 50%, queda de 50%. Você está falando de 16 anos atrás. 99, a produção de caminhões foi para igual ao mesmo período de 1999. Então, é absurdo. Foi aquilo que a gente falou. Políticas que foram feitas de forma totalmente errada, né, no período ali 2008, 2009, gerou esse problema. Agora corre atrás de concessão, tudo mais, tal. Então, é impressionante essa discussão, isso que o governo fez, agora tem que correr atrás para isso, né? E eu acho que esse foi o último slide, né? A gente não precisa mais colocar no slide, a gente vai tirar dúvidas aqui, nós vamos debater, mas olhando o seguinte, o mercado já precifica uma alta de pelo menos 0,25% na próxima reunião. Probabilidade agora já de 0,5%, 90%, já a probabilidade de aumento de 80% e 90% ali. 14,25%. Principalmente com o IPCA hoje, né? Não. IPCA 0,74. A mediana era 0,58.
O teto, 0,59, o teto era 0,68. Assim, o cara que espera assim, não, olha, 0,68 é o limite. Vem 0,74. O pessoal esperava uma desaceleração em maio. Não ocorreu. E aí, tem a ata do Copom amanhã. Hoje, o Tombini, presidente do Banco Central, está em reunião no Rio de Janeiro com investidores. Vão chamar a atenção, vão dizer, Tombini, e aí, vai aumentar, não vai? O que está acontecendo? Então, esse é um outro problema também aí para se resolver. O Banco Central quer trazer credibilidade, que ele perdeu total credibilidade no ano passado, reduzindo, parando de aumentar juros por conta das eleições, um absurdo. Como é que ele traz credibilidade? Olha, mostrando, olha, eu posso fazer, tendo autonomia para aumentar a taxa de juros. A gente só não acredita. Piso e teto. Piso 14 com teto 15. Não acho que ela vá, a gente não acredita que ela vá superar 15%. Mas curva já precificando nas próximas 2 reuniões 14,25, né? 14,25, pelo menos. E dependendo do IPCA, é por isso que não dá para dizer, não vai a quanto. Porque você depende do IPCA. O que está acontecendo é o seguinte, precisa desacelerar consumo, precisa ter desemprego. E, infelizmente, para que tenha menos consumo, menor a inflação, a população consumindo menos, os preços caem, não se elevam, e aí sim ele não precisa levar tanto a taxa de juros. Só que agora não. Esse dado foi da inflação, que não era esperado, principalmente vindo de alimentos. Então, esse é um problema sério aí. Fora ter novos de ajuste de preços de gasolina, por conta da alta do preço do petróleo. A Petrobras teria que ter um reajuste de 5%. A cada 10% de aumento na gasolina impacta o IPCA em 0,37 pontos percentuais. Ou seja, se tem casa já projetando IPCA sendo de 9, o IPCA poderia bater 9,5. Então, é outra discussão aí problemática em relação a isso. Juros, a gente falou, IPCA pode bater 9, juros entre 14 e 15, 14 sendo o piso. Aproveitem o momento. Renda fixa. Tem CDB de 15, não tem, Kim? Tem. O que a gente sempre tem falado aqui, a gente como, enfim, a gente sempre comenta, a XP, ela, assim, a gente não fica focado na parte corretora, corretora de renda variável, etc. A gente é muito mais que isso, é mais uma plataforma de investimento. E nesse sentido, a gente, todos os programas vêm comentando que sempre vai ter oportunidade e a gente está aqui, o nosso papel é justamente ajudar nisso. Então, uma Selic ali acima de 14%, é muito racional você ponderar o seu portfólio aí com uma boa porcentagem em renda fixa. E aí depois você tem diversas alternativas, né? Assim como em renda variável você aloca em diversos ativos, em renda fixa é a mesma coisa. Você ficar pré, pós, obviamente tinha várias perguntas de ficar pré, pós. Você ficar pré é muito interessante agora, tudo bem. A Selic ela pode subir, etc. Mas assim, não é que você vai colocar todo o seu capital pré. É você alocar uma participação, uma porcentagem ali, dependendo do seu nível e do seu perfil, o quão agressivo você é ou não, colocar e ficar, como você falou, tem CDB ali, dando mais de 15%. Então você travar isso, com certeza, assim, querendo ou não, é interessante. Você também pode mesclar e ficar pós no curto prazo, né? Então pegar uma alta aí da Selic, ficar até atrelado a IPCA no curtíssimo prazo também. Então tem muita coisa para fazer. E tudo isso, enfim, tem na nossa plataforma, e por isso que a gente gosta de falar aqui, mais do que debater renda variável, macro, etc. A gente tenta ser um pouco mais prático e transformar esse investimento. O que a nossa plataforma, você tem uma lista ali, né, de renda fixa, dividida em renda fixa, fundos, etc., com os ratings lá, se é protegido pelo FGC ou não, debênture incentivada, assim, tem bastante opção. Imagina uma debênture incentivada, IPCA mais 7. Líquido. A entrega é 16, sem R. Óbvio, né, para pegar e botar todo o dinheiro nela. Até porque não tem FGC. Tem que lembrar disso, não tem, bem lembrado, não tem FGC. Então, aproveitar isso, títulos atrelados a CDI, inflação tem que ser curto prazo, tá, gente? Porque se o governo leva muito a Selic, a inflação mais para frente ela arrefece, ela cai. E a taxa de juros permanece elevada por um prazo maior. Então, IPCA mais curto prazo, olhando um título de mais longo prazo, um pré aí, ou atrelado a Selic. Aí perguntaram, né? Recomendaria um título público pré-fixado para 2019? Sim, depende da taxa, né? Então, aí eu preferia Selic. Porque quando você vai olhar título público também é legal ver as outras oportunidades, né? Que às vezes você tem uma CDB pagando mais pré do que uma LTN, etc. Mas é legal você sempre checar, porque querendo ou não, dependendo do montante, você está protegido pelo FGC. Então o seu risco aí é muito baixo, assim como num título público. E aí vale a pena a comparação. Uma taxa menor, mas com garantia, né? Esse é o grande ponto, né? Você está coberto pelo FGC. A gente teve reunião até com
o diretor do FGC, a gente agradece a participação dele no evento sobre o painel de bancos, e ele falou, olha, hoje nós temos 99,3% de capacidade para honrar tudo que o FGC garante. Muito tranquilo, prazo máximo 3 meses para receber, se algum banco der default, não conseguir pagar, mas em média ele fala que em menos de um mês dá para receber, então ainda é interessante. Aí você tem a LC, LCA. Ele falou que pode pesquisar, se tiver uma demanda grande por demandas incentivadas e outra, eles também podem garantir. Vai depender do mercado. O mercado LC, LCA, no início não tinha. Ele falou, como cresceu muito, a gente resolveu bancar isso até para incentivar o mercado. Vamos tirar as dúvidas aqui, tem muitas dúvidas, tá? Brim, por favor. Pessoal perguntando, ação, né, BRN3, o que saiu a uma casa, acho que foi o JP Morgan, reduziu as estimativas para ela, até com prejuízo para esse ano, o papel aí entrou em venda. Tegma, o que a gente diz da Tegma, a gente acaba não olhando o setor devido à baixa liquidez, então é num cenário aí que a gente não acompanha. Petrobras, o ativo vem apresentando alta desde ontem, né? O que trouxe esse plano de concessões? Trouxe um pouco de credibilidade para o governo, um pouco de benefício da dúvida, né? Voltando principalmente pelos investidores estrangeiros, do tipo, poxa, não está olhando só a política macro e o fiscal, porque isso traz uma retração, uma que a gente nem falou. A retração esse ano deve ser na casa de 1,5%, podendo chegar até 2% do PIB. Mas traz uma retração. Qual é a agenda econômica do país para crescer? Não tinha. E aí vem esse plano de concessões, isso ajuda. Boa parte, 1/3 só das obras, dos investimentos vão ser feitos no mandato da Dilma, 2/3 no outro. Mas pelo menos veio uma agenda de investimentos e aí de concessões. Isso melhorou um pouco para a Petrobras, né? A alta do petróleo ontem e hoje também beneficia. O pessoal fala assim, petróleo baixo é bom para a Petrobras. Não, petróleo baixo não é bom para a Petrobras. A Petrobras é uma empresa petrolífera. Vamos falar de novo aqui. Primeiro TRI, ela teve um lucro no segmento exploração e produção de petróleo, que nada mais é do que explorar petróleo e vender. No primeiro TRI do ano passado foi 10,5 bi de reais. Esse primeiro TRI desse ano, por conta do preço do petróleo, foi 3,6 bi. Então teve uma queda de praticamente aí 7 bilhões de reais. O que ela ganhou mais dinheiro foi abastecimento, porque ela pegou um momento de aumento de preços de combustíveis que, com a queda num determinado momento de janeiro e fevereiro, até meados de fevereiro, a queda do gasolina e diesel, lá fora, que ela estava vendendo com prêmio de 33%. Então saiu de um prejuízo no primeiro TRI de 2014, nessa linha, de 4.800 para um lucro de 6.200. Então essa diferença foi 4 bi a mais. O problema é que, nesse segundo TRI, gasolina e diesel estava praticamente no mesmo preço. Deveria até que aumentar agora em 5% gasolina. Então, petróleo bom para a Petrobras, 80 a 85 dólares. Esse é um petróleo bom para ela poder vender petróleo. E que ela tivesse uma metodologia de preços de combustíveis, gasolina e diesel, que ela repassasse, falasse assim, não vou mais ganhar dinheiro, mas também não vai dar prejuízo. Então, petróleo subindo também é positivo para ela. A gente não gosta do ativo, primeiro por ser uma empresa pública, com total interferência governamental, e segundo, há um elevado endividamento. Tem um problema sério ali, a empresa está muito endividada, está vendendo ativos e mesmo assim pode ser que precise mais na frente de uma nova capitalização. Se a XP está recomendando entrar vendido, questionador aqui, eu não tive dúvidas, abri Infomoney hoje, só vi notícia ruim, fui lá e comprei a Vale da abertura. Sempre fazendo o contrário da Infomoney. Não, a gente não mandou hoje entrar vendido, não. Só se pode ter sido da área de análise técnica, de fundamentos, não. Isso aí. Teve um convidado perguntando ainda antes de você sair de Petro, ele perguntando, mas o que a Petro tem a ver com as concessões? Na verdade, a imagem, né? O não, governo, é o que traz. Você estava explicando. Ela não é... é bom para ela. Não, afeta muito mais rodovias, parte de logística, Rumo, Cosan, Eco-Rodovias, CCR, Login, Wilson Sons, como mais do outro do Porto... RTR, tem... Artérias, tem uma do Porto também, que eu agora esqueci. Triunfo, participações. Santos Brasil. Boa, bem lembrado. Santos Brasil afetaria muito mais ela. Só que eles não falaram, eles falaram assim, vai ser isso. Não. Eles falaram o seguinte, o plano de concessões, nova concessões, o volume é tanto. Pronto. Entendeu? Por isso é que foi de Petro. E aí traz maior credibilidade, falando, poxa, o governo está fazendo uma agenda de investimentos para o Brasil. O que você aconselha para um pequeno capital, 50 mil reais, depende, né? Qual o prazo, para quando você vai precisar. O Zé das Covas aqui perguntando, ele até falou assim, o menor índice de inadimplência dos bancos públicos, BB, pois a maioria dos empréstimos são consignados. O problema não é esse, índice de Basileia. É o quanto você tem depositado se tiver problema. Fora isso, eles têm consignado, mas eles emprestaram para todas as empresas públicas. Eles têm um percentual maior. Eles têm um problema maior sobre julgamentos de plano.
Collor, Bresser, Verão 1, Verão 2 do passado. Banco do Brasil é muito mais afetado em Caixa do que Bradesco, então até porque eles eram muito maiores, Banco do Brasil e Caixa, do que, na época, Bradesco e Itaú. Fiquem fora de BB, Banco do Brasil. Sobre o seu questionamento, 50 mil reais, você tem diversas aplicações aqui na XP que você pode colocar dinheiro. Até porque, se você for ver na nossa plataforma, você tem diversos instrumentos aí, depende do mínimo, né? Às vezes você quer colocar tudo em um só instrumento com um mínimo maior, teoricamente sua rentabilidade vai ser maior. Ou você quer diversificar, pulverizar com mínimos menores, teoricamente sua rentabilidade é um pouquinho menor. Então é isso que você tem que ver ali, o quanto esses 50 mil fazem parte do seu patrimônio total, se você quer concentrar ou não em um ativo só, etc. Você tem diversas escolhas para fazer, mas tem muita coisa para fazer. Assim, com 50 mil você tem diversas opções ali, dividir um pouco em pré e pós, dá para fazer tudo aquilo que a gente mencionou, aquela estratégia que a gente fez de ficar pré, pós, etc., não é só para fortunas, né? Então, com qualquer capital já é possível você fazer uma alocação boa nessa parte de renda fixa. Isso, e aí, né, cara, o que você faria com 15 mil em poupança? Sairia na hora, há muito tempo, não teria. Isso é fácil. Não teria. Pô, vai para uma LCI, uma LCA, vai para um CDB, tem 97, tudo depende também do volume, tá? Você pegar 100% do CDI num CDB, que é garantido pelo FGC, depende do quanto você vai aplicar. De repente 15 mil, você vai pegar 97. Mas, pô, se pegar 97% do CDI no CDB, você vai estar falando em 13 e pouco. Quer dizer, 13 e pouco, mas tem imposto de renda. Tudo bem, a poupança te dá 6,5. Só esse, assim, sem pensar muito, você ir para qualquer CDB que seja razoável, obviamente não alguns CDBs de bancos que os caras te empurram, etc., mas uma coisa razoável, já tem, assim, sem escolher muito, já tem um aumento de rentabilidade expressivo. Então, porque você tem diversos instrumentos CDBs, etc., com liquidez diária. Então, você não vai perder com relação à liquidez, etc., está protegido pelo FGC, então é interessante, essa mudança assim é bem fácil, né, na verdade. Isso é bem tranquilo. Vale compra em tesouro pré-fixado, sim, só que você tem outras oportunidades também com liquidez, né? Então, tem bastante oportunidade aí nesse sentido. Até perguntaram de fundo imobiliário. Os fundos imobiliários deram uma boa reagida, né? Então, tem esse ponto. Tem um risco maior, tá? Fundo imobiliário tem um risco maior, você pode ter uma taxa mais elevada de aluguel. Mas o cara, ele tem que pagar uma multa. Beleza, ele paga a multa e sai. Para você alugar novamente. Então, hoje, o atual cenário, né, mais tranquilidade, tem muito investimento com a FGC. Não vai botar mais de 250 mil. Botei 1 milhão num só. Isso deu problema, não. Vai dividir. Vai fatiando, né? Quem gosta dessa palavra, fatiou, passou. Vai fatiando, mas aí o convidado até perguntou, quem oferece CDB a 15? Tinha um CDB, né, na plataforma 15, mas deve ter saído tudo. Não, ainda deve ter. Basta olhar ali, você, enfim, dá para preencher XP, ali, né? Aqui embaixo, xpi.com.br, abra sua conta. Tem na XP? Tem. Tem, com certeza. Tem. Na nossa plataforma tem várias, aí dependendo da duração, diversas oportunidades. Tinha CDB pré a 15 e coisa nesse sentido, tem atrelado a CDI também. Tem uma lista ali com todos os ratings, etc. Acho que vale a pena vocês conferirem lá depois. Até o convidado 4552 tem o LCI no Banco do Brasil, 80% do CDI, tem melhores opções, muito melhores. É o que até falou o convidado Shinigami. Com FGC não importa o banco, sinceramente. É mais ou menos por aí. Óbvio, você tem que fazer o cálculo que é o seguinte. O FGC ele paga em 1 mês a 3 meses. Então, coloca ali quanto é que você receberia se por acaso der um problema nos bancos, tal. Tenta pegar um banco melhor, tal. Mas você consegue basicamente 100% do CDI, 80% no BB, chega a ser... porque o que muitos bancos faziam, como ficou muito popular LCA, etc., então eles faziam de forma a rentabilidade líquida, que é 80%, ficar igual um CDB mais ou menos, aí sim, como estava atraindo muito. Mas enfim, tem coisa melhor, obviamente, dá para melhorar um pouco essa rentabilidade. O Nós perguntando se é possível ter a conta na corretora com 95% de devolução. Nós tem que checar, nós temos um plano de corretagem, tudo isso. Cheque, entre no nosso site que tem bastante coisa interessante ali. O que é um CDB razoável hoje? Pode dar um exemplo prático? Tem CDB, se eu não me engano, 97% do CDI.
100% do CDI. Tem também, outra saída também são fundos que têm taxa de administração baixa, que estão rodando a um pouquinho mais de 100 do CDI, 100 do CDI, alguma coisa nesse sentido. Acho que dá para começar por aí, com mínimos baixos. Obviamente, com mínimos maiores, isso tende a aumentar, né? Mas isso seria razoável, sim. Vamos lá. Corte do rating Brasil, quando virá? Por enquanto não, se sair o Levi, Brasil perde. Que de manhã tinha algumas notícias aí que no meio do ano poderia, mas lembrando que a Moody's e a Fitch a gente ainda está 2 graus acima do grau de especulação, então você teria aí espaço para cortar, só S&P que a gente está liberando. Mas saiu essa conversa, mas assim, está muito incipiente, né? Ainda não dá para panicar agora. Várias perguntas aqui, a pessoa perguntando se... Pessoal, tenho conta no HSBC com mais do que o FGC pode garantir. Devo me preocupar? Transferir para outro banco? A gente já está vendo uma migração, tá? Do HSBC para outros bancos, inclusive a XP não para de captar. Nós temos em custódia hoje 20 bilhões de reais. Nós estamos entre os 10 maiores bancos. Se fôssemos um banco, nós não somos, do Brasil. Maior do que Citi, dentre outros. Então, me preocuparia um pouco, mas não acho que ele vai quebrar, vai ser vendido, quem comprar vai poder absorver tudo isso. Mas sempre gera incerteza. Incerteza gera volatilidade, nesse caso as pessoas acabam sacando. Foi o caso lá atrás, lembra do Bamerindos? Foi justamente o HSBC que comprou o Bamerindos. Aquela corrida, né? Aquela corrida que deu e então, né, melhor ter menos do que o FGC, é sempre melhor, tá? Porque não está quebrando, né? Vai ser vendida a operação, mas é sempre bom ter um pouco de cautela ali. Não faz mal a ninguém. Senhores, bolsa em dia subindo, ações de financeiras todas em alta, BB Seguridade caindo. O motivo seria a par, corretora? Não acredito que seja isso, tá? E se vale entrar em BB Seguridade agora, nossa área de análise recomenda, certo? Negociando a 17 vezes lucro e tal. BBSE, a gente comentou, a gente até mandou uma estrutura. Outro instrumento interessante que a gente dissemina bastante aqui na XP é produtos estruturados. O qual era bem simples, né? A gente gosta de BB Seguridade, ela sofreu bastante por diversos motivos, teve algum tempo, era essa questão de fluxo da par corretora, todo mundo olhando já para a Caixa de Seguridade lá na frente, etc., ambiente macro, mas a gente ainda acha que é, de certa forma, um ativo resiliente, etc., e depois essa queda ficou bem interessante. Então, o que a gente fez em termos de produtos estruturados? O cliente que já tem BB Seguridade, enfim, caiu, etc., ele já tem na custódia e vai deixar lá, ok. Mas o que a gente propôs é fazer uma estrutura custo zero, onde você potencializa uma possível volta agora no curto prazo. Um exemplo era para setembro, esse exemplo real, né, que a gente tinha soltado há algum tempo, era para setembro, então até uma alta de perto de 6,5%, você dobra a sua rentabilidade. Quer dizer, BB Seguridade subiu 5% até setembro, você ganhou 10%. Então você dobra e se o ativo desvalorizar, você participa normalmente, porque você já estava com o ativo. A única diferença é você tá dando um up de rentabilidade ali nesse intervalo menor para justamente dobrar. E o cenário negativo disso seria se BB Seguridade subisse mais que 13%, que é o seu ganho máximo, e aí você ficaria travado num ganho de 13%, que também é um ganho bem interessante. Então é um pouco disso que a gente tem feito aqui, não só renda fixa, como renda variável, como produtos estruturados, tentando trazer um pouco dessa inteligência que o institucional já usa muito, né? Eles têm a carteira deles ali e nada mais justo que você tentar agregar valor ali, já que você vai continuar com as ações, então não tem muito o que fazer, né? Então, é legal você fazer proteção ou fazer esses incrementos de rentabilidade, etc., a custo zero, fica bem interessante. Então, é um pouco disso que a gente vê de BB Seguridade. Está na hora de travar aqui o Murilo Alcântara os juros e comprar a NTN esperando que reduza os juros de longo prazo. Os juros de longo prazo vão cair. Se você conseguir uma boa taxa, a gente acha interessante também, né? Travar no pré, né? Se você conseguir um juros alto, acho que vai ser interessante sim, porque ele sobe rápido, esses juros, a curva longa começa a cair, você trava ela para o longo prazo. Debêntures incentivados é uma boa? Sim, comentamos aqui. Thiago Demétrio, né?
Poderiam comentar sobre esse movimento dos fundos imobiliários? Eles subiram mesmo com a Selic subindo recentemente. Até então o movimento tinha sido o inverso. Sim, mas é que a expectativa de juros mais na frente, ela é menor. Então quando você sobe mais rápido, a expectativa de juros, de ajeitar a economia, acaba sendo positivo para o longo prazo. Tem muitos riscos de uma empresa AA+, em uma debênture incentivada? Não, aí é baixo, né? Nesse caso é baixo, mas existe e não tem FGC. Lembrando, claro aqui. A gente está falando de debênture incentivada porque o retorno é alto, etc. Mas, obviamente, o risco é alto também. Então, a gente, pelo menos aqui, nunca recomendaria uma concentração muito grande em debênture incentivada, mas fazer parte do portfólio ali com uma posição menor faz todo sentido para tentar capturar uma rentabilidade maior. Obviamente, há um risco maior, né? Vamos lá, tem mais pergunta aqui. Estou buscando aqui as perguntas. Esse mini rally da Bolsa sustenta? A Bolsa está extremamente cara. Hoje tem uma euforia lá fora, principalmente com a parte da economia da zona do euro, dados melhores no Reino Unido também. Isso acabou elevando esse rally aí, mas a gente acha que a Bolsa está extremamente cara. E se tiver que ter Bolsa, via proteção, como o Ricardo Kim falou, proteção você só encontra aqui na XP, gente. Então a gente é um shopping center financeiro, que isso fique bem claro. Os gringos saíram da moita, o volume de hoje foi mais influenciado por estrangeiros? Correto. Pera. Isso aí, estrangeiros comprando. Não tem onde botar dinheiro, né? Esse é o ponto. Excesso de liquidez global. Excesso de liquidez, títulos lá na Alemanha com recorde de emissão, tudo mais. Pensa em comprar Ambev e Par Corretora. Par Corretora, não podemos comentar. Nos dividendos, estratégia de 4 anos. Ambev, sim, boa pagadora, gerando caixa pra caramba. É interessante, sim. Já falei de Ambev, por fundamento ser uma boa. Nesse patamar, olhando longo prazo, Ambev é uma ação para comprar para os netos, né? Que não vai te dar dor de cabeça. Ah, mas caiu um pouco. Peraí, você está olhando um dia, um mês. Mas é uma empresa redondinha que vai entregando crescimento, tudo isso. Quanto seria um CDB razoável, uma LCI ou LCA? Sou leigo, estou começando a estudar. Razoável em que sentido, né? Convidado 1997, é difícil dizer. Mas taxas boas, próximas a 100%, né? Uhum. Então, esse é o ponto. Sobre técnica, gente, o pessoal perguntando de análise técnica, a gente aqui não olha, a gente olha só fundamento. Então, não posso responder se esse, tá mirando esse alvo, tudo mais. A gente acaba não respondendo. Sobre a possível compra do Bradesco HSBC, vai ser o seguinte: se pagar 10 bi pelo HSBC, ok, acho que não muda muito. Se pagar 14 bi, tenderia a cair, porque ela estaria pagando 40% acima do patrimônio, tá? E se ela pagar 10 bi, ela paga o valor do patrimônio, que aí seria ok, tá? Não é que é ótimo, seria ok. O pessoal tinha perguntado ali de educação, Croton principalmente. Lembrando, só recapitulando, ontem os papéis subiram bastante, com basicamente o ministro de Educação tinha comentado no dia anterior que vão ter novas vagas do FIES para o segundo semestre. Até então ninguém sabia se ia ter ou não, etc. Ele já tinha comentado que o orçamento já tinha acabado para o ano, talvez não tenha vagas, etc. Então o mercado já estava meio que precificando aí assim, com não muito otimismo, essa probabilidade de novas vagas para o segundo semestre. Mas aí, então, o ministro ontem falou que vai ter sim, etc. Não tinha dado muitos detalhes, comentou um pouco o que vai ser prioridade, Norte e Nordeste, aí, formação de professores, área de saúde, engenharia, mas sem muito detalhamento. Então, ontem subiu bastante e hoje a gente teve um pouco mais de detalhe quanto a isso. O que a gente deve ter bastante mudança para esse novo ciclo, principalmente com o aumento da taxa do financiamento, que era 3,4, deve ir para 6,5. Você tem redução da carência, o teto de renda ali vai diminuir. Então, várias medidas restritivas, acho que bem em linha com que o governo já estava sinalizando. Para a gente, de novo, é uma notícia boa o fato de você ter novas vagas para o FIES segundo semestre, mas também não muda muita coisa
o caráter restritivo com relação ao programa vai continuar, pelo menos no curto prazo, isso não vai mudar. Só que a questão é que, por exemplo, a Kroton, ela tinha dado guidance do que ela achava que ia ser, sei lá, crescimento de receita, geração de caixa operacional, etc., para esse ano, sem considerar novos contratos para o segundo semestre. Então já está todo mundo bem conservador, então isso aí é, obviamente, positivo nessa questão. Agora, olhando em termos de investimento e o cenário do setor como um todo, a gente continua no curto prazo, de certa forma, cauteloso com o setor. Você ainda tem essas mudanças vão impactar ticket médio das empresas, fluxo de caixa, principalmente com o aumento do capital de giro. Você tem captação talvez ainda arrefecendo bastante ao longo do ano. Isso aí vai impactar. Agora, a nossa visão de longo prazo, a gente ainda acha que o setor tem valor, principalmente para a Kroton, que é o melhor management, a gestão é a melhor do setor, então num momento de mudança é nisso que você quer se apoiar, numa gestão boa, ágil e dinâmica, e negociando ali a 13 vezes preço sobre lucro 2015, uma empresa como a Kroton que deve crescer seus 10% na receita, aumento de margem também com as sinergias da Youngware, então ainda fica interessante aí para o longo prazo, uma alocação ainda que sem muita concentração. Então a gente, por exemplo, na nossa carteira de longo prazo, tem cerca de 10% em Kroton, a gente acha que é um peso bom, assim, concentrar mais que isso, a gente fica um pouco cético quanto a isso, mas é sim uma boa alternativa de compor portfólio ali, principalmente Kroton. Por que o rumo que derreteu após o plano logístico? Já tinha antecipado muito, né? Tinha antecipado muito aí a questão das renovações antecipadas, das concessões da Rumo, Rumo ALL, e no discurso pouco se falou dessas renovações, falou muito mais do escoamento de grãos via norte do Brasil, que teoricamente tende a não é muito benéfico para a malha da ALL, da Rumo ALL, e pouco se falou justamente do que importava para eles, que é essa renovação antecipada. Então o pessoal tinha antecipado muito e aí justamente devolveram aí nessa falta de informação para a Rumo, foi o que aconteceu. Então está na hora de recomprar Itaú e Itaúsa? A gente acredita que sim, boa parte já estaria precificado. Já respondendo a pergunta sobre JCP, a gente acha que JCP vai ser extinto. Isso afeta bancos sim, mas é outra coisa que já estaria precificado. Entre os bancos, no nosso cenário, nós preferimos dado o desconto. Só para ter uma ideia, Bolsa negocia 12,5, deve estar quase 13 vezes lucro. Itaú negocia 8 vezes e meia. Então, ainda é um bom negócio bancos terem carteira. Menos Banco do Brasil, a gente não recomenda retorno baixo, interferência governamental. Nossa área de análise não recomenda exposição a nenhum ativo que seja controlado pelo governo, que pode ser usado e deve, em vários momentos, para subsídio, como foi da gasolina para a Petrobras, dentre outros, se precisar crescer. Quando vocês acham que Petro 4 volta a passar a 3? Quando tiver novamente dividendos, pode ser que volte. Estou vendido Eletropaulo, fiz mal? É um ativo que não para de subir, até com possibilidade de aumento, né? Esperaria, pode ser que continue subindo. Ações elétricas e saneamento sempre foram uma boa forma de estabilidade no mercado de ações. Essa estratégia ainda permanece nos dias atuais? Não, porque o governo, interferência governamental, lá só tem praticamente estatais. Sabesp, Eletrobras, CEMIG, Copel, todas estatais, então esse é um problema. Hering, cenário altamente desafiador, same-store sales, vendo as mesmas lojas negativas, não recomendo. Emendamos exposição ao ativo. Quais são os 3 melhores fundos imobiliários na sua opinião? Poderia nos dar 3 exemplos, obrigado. Acho que é melhor olhar a plataforma mesmo da XP para ver como é que tá, porque a gente não olha no dia a dia os fundos imobiliários. E a gente tem uma área de fundo imobiliário que eles vão poder ajudar melhor também. Abra sua conta, preencha aqui os dados, tudo mais. Como o próprio perguntou, nós aqui, com quem eu falo? Abra sua conta na XP, depois entre em contato, veja as taxas, veja as tarifas cobradas, novo plano de corretagem. E aí sim, você pode chegar, dependendo do que você opera, tentar conversar com alguém aqui, tá? Pão de Açúcar, análise fundamentalista, caiu bem, saiu de 102 para até R$83, o ativo muito por conta da inflação em alimentos. A empresa não consegue mais repassar os preços dos alimentos para o consumo. Ela cresceu 4% vendo as mesmas lojas. A inflação é de 8%,
então ela não está conseguindo repassar. A população está comprando menos. Por quê? Ela tem aqueles R$200 ou menos para comprar. O cara que tinha R$200 por mês para gastar no supermercado. Ele hoje fala, poxa, como a tarifa de energia subiu, combustível subiu, a minha passagem subiu, o meu aluguel subiu, eu tenho que comprar não 200, tem que comprar R$180. Então ele tem menos poder de compra. Fora isso, ele está comprando produtos mais in natura, que tem uma margem também pior. A gente está de olho em Pão de Açúcar, mas nossa área ainda não recomenda. Hipermarcas e CETIP, se vale a compra por fundamentos. CETIP sim, hipermarcas é um ativo caro. CETIP ainda está negociando por um múltiplo baixo e toda essa emissão de debêntures, tudo isso, registrado lá. Automóveis, que a GRV acaba sendo ruim, né, as vendas, mas é uma parte pequena da companhia. Parte de renda fixa é grande e vai ter o COI, Certificado de Operações Estruturadas também, que vai ajudar a elevar nesse sentido. Vamos lá. O que acham de múltiplos e Smiles? Boas pagadoras de dividendos, mas existem outros ativos aí mais interessantes no momento. Quando vamos sair desse buraco econômico? Esse pacote vai funcionar? Acredito que sim, o governo precisa reduzir os gastos, deveria reduzir a parte de comissionados e também todos os ministérios, né, reduzir ali para metade, daria para continuar funcionando. É impressionante isso, o tamanho ali do Estado, né, da massa pública. E Levi continuando, a gente acredita que sim, ele está lá, esse é o papel dele, a gente acredita que dê certo. Ano que vem espera-se um crescimento de PIB de 1%, ainda muito baixo, e uma inflação na casa de 5,5%, ainda baixo. Vai melhorar mesmo? 2017, a partir de 2018. Então, acreditamos que essas medidas darão certo. Isso aí. Perguntaram de Vale também aqui, duas pessoas perguntando de Vale curto e longo prazo. Mas basicamente a nossa cabeça para Vale, principalmente para curto e médio prazo, vai ser um cenário difícil. A gente vai continuar com uma dinâmica de oferta e demanda pressionando o preço do minério. A gente tem, por um lado, China desacelerando, por outro, uma capacidade global entrando muito forte ainda, a capacidade já contratada entrando muito forte, com Rio Tinto, Vale, BHP, que reduziu um pouco o ritmo, mas ainda vai acrescentar capacidade. Então essa dinâmica para nós aí tende a continuar pressionando o minério, e isso aí obviamente impacta a Vale, que vai ter um investimento muito forte para fazer nos próximos 2 anos. Isso vai impactar muito caixa, a gente já falando em mais cortes de dividendos, etc. Junto a isso, em termos de valuation, ela não está negociando uma barganha, até negocia acima de alguns competidores globais. Então, se você juntar tudo isso, para a gente não tem muito sentido entrar em Vale para o curto e médio prazo. Agora, se você está olhando longo prazo, aí sim, Vale sempre foi uma boa empresa. Enfim, depois de passar desse ciclo de investimentos e também o ciclo de commodity, talvez voltando ali para um patamar um pouco mais razoável, ela vai se tornar... ela vai estar muito bem posicionada em termos de eficiência em custo, etc. Então, todo o investimento pesado já vai ter passado, então ela vai estar bem para essa volta e vai ser uma pagadora de dividendos, geradora de caixa bem eficiente lá para frente, mas acho que até lá tem um caminho árduo aí. Então, para quem está olhando mais curto e médio prazo, a gente recomenda ficar de fora. Infelizmente, a gente não vai conseguir responder a todas as perguntas, tá? Diversas perguntas aqui. Nosso horário já está se encerrando. Minerva é uma boa para médio e longo prazo, olhando exportações, tudo isso já respondendo as perguntas. Se tivesse que ter um frigorífico, nossa área recomendaria, apesar de não recomendar nenhum, mas se tivesse que armar na cabeça, tem que ter um frigorífico, seria Minerva BIF 3, tá ok? Bradesco a gente já comentou aqui, pessoal perguntando, a gente já comentou se estaria no preço uma notícia da compra do HSBC. Depende, aquilo que eu falei, se pagar 10 bi, ok, se pagar 14 bi, tenderia a sofrer. Se o Brasil deve ter corte de rating em julho deste ano, a gente não acredita que não, só se o Levi sair. Por enquanto ele está fazendo o dever de casa dele. VAGR a gente acaba não olhando, não só por ser uma penny stock, né, que negocia centavos, por conta também de liquidez. Qual o setor da Bolsa não indicariam para investimento até o fim deste ano? Setor de real estate, imobiliário, setor de siderurgia, a gente não recomenda. Aí te dei 2 setores que não valeria a pena investir. O que acham de Pruma, a gente acaba também não olhando devido à baixa liquidez, infelizmente. Perspectiva de melhora. Quando o mercado antecipa, né? Então, se o governo vai fazendo o trabalho dele, olhando 2016, a Bolsa poderia andar no segundo semestre, poderia ter uma melhora. Mas lembrando, já está cara.
E lembrando que segundo semestre pode vir aumento de juros lá fora, né, do Fed, Sim. e isso aí pode pressionar a nossa bolsa aqui também. Ficar de olho nisso, que o cenário externo impacta muito aqui a gente. Né? Boa, BVMF, se poderíamos comentar, boa empresa, não está barata, uma boa empresa que negocia múltiplos altos, entrega um interessante dividendos, né? Tá na nossa carteira recomendada de dividendos, né? Mas também na nossa semanal tá na ponta short, né? E tem um beta alto, se a bolsa anda, ela acaba subindo. Um ativo dá para ter para longo prazo? Sim, né? Ou se fosse olhar, para longo prazo, dá para ter, até porque a gente tem na nossa carteira. Para curto prazo, Pode tender a pesar um pouco. O Thiago Martins, já sou cliente XP. Obrigado, Thiago. Mas sou iniciante. Quais fundos de investimento são mais indicados nesse atual cenário? Referenciado, renda fixa, multimercado, ações ou cambial? Renda fixa. Tá? E aí ele vai ter que entrar na plataforma aqui, que são 400 fundos, é difícil chegar e falar. Comentar sobre Gol, quais os motivos, além da alta do dólar, ela cai muito. Ela tinha subido por conta da dólar e petróleo, né? Mas também porque ela falou, saiu um rumor aí que ela poderia se associar a Delta. E aí foi negado em seguida. E a Gerdau, qual é a situação, Ricardo Kim? A Gerdau entra na questão do setor de siderurgia que a gente está bem pessimista. Se a gente for ver o último resultado de Gerdau, na parte doméstica foi muito ruim já, mostrando deterioração. O que está segurando um pouco é o cenário externo, mas de novo, a gente continua fora do setor e consequentemente a gente não gosta de Gerdau para esse curto prazo. Agora, só vale comentar que das siderúrgicas é que é a menos pior, digamos assim, ao nosso ver. Mas, de novo, a gente recomenda ficar fora quem tem que fazer proteção. Nós, aqui, como lá fora não existe plano B, acha possível um quantitative easing 4? Não acreditamos ainda. Europa já melhorando. Suzana continua bem recomendada? Sim, William Canhante. Só para tentar responder a todas aqui. Celson, Petro a 8 ou a 15? Na sua opinião, sou vendedor e acho que a dívida dela está cada vez mais preocupante. Concordo. Os combustíveis já se distanciaram dos preços interno e externo e, pelo visto, com essa inflação, a Dilma não liberará o ajuste. Sim, é um risco, nesse sentido, está vendido se ela liberar o ajuste, mas concordo com você. Não que estaria a 8, mas eu acho que é mais próximo ela atingir 10 do que 15. Né? Até pode atingir 15 no curto prazo, mas eu diria que ela está mais próximo a 10, deveria, por fundamento, do que a 15. E se o VET falando aqui, você chegou a ver e pode explicar o que significa o fator relevante de LAME sobre aumento de capital? Não vi. Vou tentar dar uma olhada, VET, mas infelizmente eu não olhei. O Shinigami, quando a inflação é alta, como no caso atual, quase 9% projetado por ano, ela também não aniquila o PIB, que será negativo? Sim. Ou seja, uma queda de 1% do PIB, na verdade, não é menor pela inflação na casa de 8%? Não tem essa conta não. Essa inflação tende a ser alta e o PIB também sendo recessivo, que acaba acontecendo, né? Impressionante nesse caso. Nós, a Cadastra aqui quer investir com eles, que aí a gente entra em contato com você, que é mais fácil. Alguém vai entrar em contato, por isso Cadastra aqui quer investir com eles, é mais fácil você ligar para alguém. Cadastra aqui ou xpi.com.br/abra sua conta, aí já é direto, é um cadastro, isso aqui é um pré-cadastro, já abra direto e tem acesso às mais diversas fontes de informação, oportunidades de investimento e tudo mais. A gente tem diversos programas aqui, diários, a gente na InfoMoney só tem quarta-feira que a gente fala aqui, mas esse tipo de programa é diário, de macro, micro, é ajudando o brasileiro, tentando ajudar, né, o brasileiro a investir melhor. É impressionante o tamanho da poupança ainda no Brasil. Não acreditamos em confisco, não acreditamos ainda em impeachment, tá? O impeachment se vier só se tiver uma coisa muito clara, a própria oposição não quer para parar o país, tudo isso. Mas a gente está numa situação de não chegamos ao fundo do poço, mas o governo, né, através do Levi e PMDB, vem fazendo o dever de casa para que as coisas comecem a melhorar, olhando o ano que vem. Isso aí, então tem muita coisa para fazer, né? Pô, dinheiro em poupança, não dá mais. Nunca dá, nunca dá. Nunca deu, mas enfim, mais do que... Agora, mais ainda o cenário para isso, entendeu? Obrigado, Thiago, aqui falando, muito boa plataforma. Pô, 400 fundos, né? No seu banco você não consegue investir, você vai investir dos fundos da casa. Aqui não, é uma plataforma de investimento. Porque lá você tem um conflito de interesses, né? Ele quer vender o produto dele, obviamente está no papel dele, mas aqui como corretor independente a gente mostra os principais e melhores produtos aí, e aí o investidor que toma uma decisão final com base em rentabilidade, risco-retorno, etc. Então, assim,
é interessante, preencham os dados, participem, ajudando o brasileiro a investir melhor, tirem o dinheiro da poupança, tem diversos fundos, FGC, todo mundo fala, a poupança não tem risco, a poupança também tem risco, mas aplicou no FGC, tá tranquilo. Pô, tem FGC, fiquem tranquilo, entendeu? Independência do Banco Central, falando por último aqui, rapidamente, a gente já até falou sobre isso, né? Tá tentando ter independência, por isso que o mercado acredita que os juros vão varar esses 14%. Se não tivesse independência, já tinha parado. Ele quer trazer a credibilidade. Ele falou, Tombini, vou trazer a expectativa de inflação do ano que vem de 5,5 para 4,5. Só que para isso o mercado falou, vai levar os juros para 16? Essa é a grande pergunta. Então a gente não acredita que os juros cheguem a 16, produção pedindo para eu encerrar o programa. E sobre Petro, entrada a 13,30, será que furou? A gente aqui não olha análise técnica. O programa de análise técnica tem hoje, teve mais cedo, mas também tem hoje o Batalha do Século, eu e Fernando Góes da Clia, debatendo fundamentos e análise técnica. Acho que é isso, tenho que encerrar. O programa já passou aí de 2 minutos. Obrigado. A XP é a maior corretora do país? Sim, somos a maior corretora independente, não ligada a bancos do país. E o maior shopping center financeiro do Brasil, ajudando o brasileiro a investir melhor. São mais de 20 bilhões de reais em custódia. Muito bom, Kim. É impressionante esse crescimento, quem acompanhou nos acompanha. Obrigado pela audiência de todos. Eu volto hoje ainda às 3 da tarde com Batalha do Século. Obrigado, pessoal. Obrigado pela presença. Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem.